Bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher e hoje eu tenho comigo a minha querida Ana Rebalo. Olá! Oi, Ângela! Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Que bom ter-te aqui mais uma vez neste espaço. Exatamente, aqui é um espaço muito especial para mim. E agora sim, mas agora numa outra Contexto. vertente, aqui para o Colo de Mamá, como Voz de Mulher, e tenho muito gosto em receber-te aqui hoje, falar um bocadinho da tua história, quem tu és, do teu percurso e falar um bocadinho de ti. Boa, Ângela. Muito obrigada pelo convite. Ora é essa. Eu sei que vai ser uma conversa muito boa. Sim, já tem certeza, porque nós já falámos, mas Exatamente. já fizemos uma primeira parte em off. Exatamente. E agora vamos dar seguimento a isto. Exatamente. Vou começar por saber onde é que tu nasceste. E saber um bocadinho mais de ti, da tua infância, onde é que tu nasceste, onde é que tu cresceste, quais são as tuas origens. Eu costumo dizer que eu andei para baixo, para centro e depois para baixo de Portugal. Porque eu nasci em Torres Novas. Ok. Aos 6 meses mais ou menos os meus pais decidiram ir para o Algarve. Depois fomos para uma aldeiazinha muito pequena que é o Algoz, que é perto do Zumarino. Ok, todo mundo vai saber. Exato. A cidade às vezes a pessoa não sabe, mas depois... Aí vai saber. Sim. Depois, aos 10 anos, os meus pais acabaram por comprar uma casa em Faro e depois a partir daí fomos para Faro. 23 anos quis viver sozinha, mudei-me para perto do Aqua Show. Pronto, as pessoas vão perceber que eu vivo muito perto dos parques aquáticos. E vivi lá 13 anos e agora estou na outra ponta do Algarve e estou a viver em Olhão, porque agora juntei, estou a namorar, uma relação mais séria. Outra vida, assim. Não é? Outras etapas. Exatamente, mas eu cresci maioritariamente no Algarve. Boa, portanto, és toda ali da Algarvia, completamente, completamente. E em Lisboa tiveste sempre algum contacto ou nunca tiveste? Não, eu vivi em Lisboa durante 2 anos, quando vim para cá para a faculdade, abriu-me o mundo, foi muito bom. Estás a sentir muita diferença entre completamente, o mundo do Algarve nada a ver. Lisboa? Para já, no Algarve nós não temos transportes públicos com a facilidade que vocês têm aqui. Vocês têm autocarros à noite, nós só temos o autocarro lá, acaba às 7 da tarde. A verdade é que eu conheço um Algarve de verão. Que é completamente diferente do Algarve de inverno também. Sim. O Algarve de verão, imagina, é turismo, é movimentação. No inverno não. Pois. É muito mais tranquilo, é muito mais calmo. Sim, por isso é que às vezes as pessoas dizem, Lisboa é muito agitada e por cima, mas o Algarve também é. Quer dizer, mas estamos a acontecer no mês de só agosto. no verão. E antigamente eram 3 meses, hoje em dia é 1 mês e meio. Pois. 15 de julho, vai mais ou menos até setembro e parou. Pois. No meu tempo, quando eu era miúda, não, o Algarve era junho, julho, agosto, uma loucura. Não, digamos que agora também o Algarve ficou quase o mesmo preço do que sair para fora, não é? Do que ir a um país... Os preços aumentaram mesmo muito. Portanto, acaba mas uma coisa também tenho que dizer, o Algarve tem muito mais qualidade do que antigamente. Tu antigamente ficavas em aldeamentos, mas as casas não eram tão preparadas, não tinhas tantos hotéis. E agora nota-se claramente... Tu tens resorts que tu vais lá fora quando viajas e tu dizes, não, espera aí, no Algarve também temos isto. Então está mais caro, mas também tem muito mais qualidade. Muito mais. Portanto, em termos de entretenimento para as famílias irem, antigamente tu tinhas um parque só, tu agora tens 3 ou 4. E ao longo do Algarve todo tens sítios onde tu podes ir e relaxar com a tua família, sozinha. Há várias opções e para todos os géneros, se a pessoa vai em família, se vai sozinha, se vai casal... Então o Algarve está mais caro, é verdade, mas também desenvolveu imenso. Sim. E o que acaba por ser realmente a estrutura para se manter, não é? Durante o resto do ano. Exatamente. Há negócios que ali durante 3, 4 meses sustentam completamente. Quase o resto depois E as pessoas conseguem estar paradas 6 meses depois do verão acabar e conseguirem manter-se financeiramente, porque aqueles, mais ou menos, 4 meses, as pessoas mantêm-se com aqueles negócios. Mas depois também tens os outros negócios que estão abertos o ano inteiro no Algarve, que tu sabes que são os pontos estratégicos e toda a gente já lá está. Exato. Mas o Algarve, sim, aumentou muito os preços, mas a qualidade está também muito maior. Boa. Muito maior. Tu cresceste no Algarve, como é que foi a tua infância? Assim? Brincadeira e mar. Ainda no outro dia estava a ter esta conversa com o meu namorado. Tive uma sensação de felicidade que não tinha há anos, desde miúda, que era... A minha mãe era empregada de limpeza de hotéis e o meu pai trabalhava na altura numa fábrica. Então o meu pai tinha muito mais disponibilidade para nós, porque imagina, horários de hotéis. Hotéis, sim, claro. Sábado e domingo. Quem é que tem folga ao sábado e ao domingo no Algarve no verão? Ninguém. Então nós vivíamos ali perto da Albufeira. Então todos os sábados e domingos o nosso pai levava... Nosso pai, até parece que estou a falar com os meus irmãos. Estou a ouvi-los aqui. O meu pai levava-nos a mim e aos meus 2 irmãos, a minha irmã mais velha e o meu irmão também, eu sou a mais nova. E não tive a vida facilitada por ser mais nova, não. E todos os sábados e domingos o nosso pai íamos ter com o nosso tio Graça, que nos ensinou a nadar. Então a praia do Alfamar é a minha memória de criança e é muito, muito feliz. E eu tenho uma ligação muito forte com a água, então o mar para mim é uma coisa
que é maravilhosa. E no outro dia estava a ter aquela sensação de felicidade e a primeira memória que me veio foi essa, a de criança, do mar, da infância, brincadeira. Outra, há uma vantagem gigante em crescer no campo. As brincadeiras estão ali. Sim. É terra, andar de bicicleta, tudo está disponível. Ali, tudo. Exato. E nós tivemos muito essa infância. Então foi uma infância de muita brincadeira, foi liberdade. Uma coisa que hoje em dia, pronto, também é normal, não é permitido tanto às crianças brincar lá fora. Mas eu lembro, a nossa infância era na rua. Mas não é na rua, era ali. Não, era ali à volta. Era ali à volta. Então foi uma infância mesmo muito boa. Nessa parte, depois uma infância muito rígida, pais cabo-verdianos, regras, limites, regras que às vezes também não faziam assim tanto sentido, aquele excesso de proteção e tudo aquilo que é demais também nunca é bom. Da mesma forma como nunca é bom também dar tudo a um filho, que ele acha que o mundo, toda a gente vai ter que mudar, também não é bom prender muito uma criança. Sabes que quando tu cresces também com uma educação em que te prendem muito, tu cresces com revolta. Qualquer pessoa que cresce presa, cresce revoltada. Então eu também... qualquer coisa, né? E eu sempre digo isto, eu tive uma fase da minha infância que eu era muito... dona de mim, mas dona de mim em que sentido? Eu queria porque fazer. De tanto prender, não é? Que a pessoa agora que posso... E um erro dos meus pais, e já falámos sobre isso, e graças a Deus também com a terapia consegui também lidar com isso e ter essa conversa com eles, o erro dos meus pais é não explicar o porquê. E eu até hoje, Ângela, o meu namorado lhe fazer uma pergunta, seja quem for, uma amiga minha, por que não? Isso não é resposta. Agora já exige, não é? Aquela coisa de... Não é a resposta, eu preciso para realmente resolver até o assunto e ficar... Eu sou uma pessoa que... Eu sou fofoqueira, entende? Uma pessoa fofoqueira precisa do quê? Detalhes. Contexto, de tudo. Tudo. Então se tu me estás a contar as coisas... E depois outra coisa, o meu cérebro funciona desta forma. Tu estás a contar-me, olha Ana, ontem fui ao Pingo Doce e bati com o carro. Ok, mas tu tinhas-me dito que ias ficar em casa, porque é que tu foste ao Pingo Doce? A minha mente já vai pensar noutras coisas. Então, se tu não me dás os detalhes... O contexto todo, completamente, para mim vai-me faltar. Então, em criança, esta brincadeira de não, tu não vais, e acabou, para mim é a morte. Pois. E isso não é só agora novidade, isso já vem desde criança. Tudo que e acontecia muito isso, tanto que por causa disso, de eu questionar, eu levei muita porrada. Eu levei muita porrada. No meio dos teus irmãos, vocês são quantos? Somos 4, mas eu cresci juntos crescemos só 3. Ok, e tu és a mais velha? A mais nova de todos. Portanto, a caçulinha ali. Mas não é lá em casa. Nada. Vocês são quantas raparigas? 2 raparigas e 2 rapazes. Ok, e os 3 que ficaram em casa eram... Era o meu irmão mais velho, depois o meu irmão do meio foi viver com os meus avós paternos, depois era a minha irmã e era eu. Ok, portanto 2 raparigas em casa. 2 raparigas em casa e um rapaz. E um rapaz. E em casa também como é que era dividida as tarefas? Era as meninas fazerem tudo? Não, em casa o meu irmão, eu e a minha, nós fazíamos tudo. Todos. Os meus pais, isso é uma... Lá está. Uma infância muito dura também prepara-te para a vida adulta. Sem dúvida. Só que é assim... Prepara-te para a guerra, não é? Completamente. Para tudo. Qualquer situação, estás pronto. Eu vi no outro dia o post que tu fizeste sobre quando a tua mãe te dizia assim, se tu não fizeres ou não arrumares a casa, tu não vais sair. E tu dizias que na altura, aquela revolta, não entendias. Até porque já podia estar programada há séculos. Se não limpaste naquele dia, não... E na tua cabeça era, mas espera aí, eu vou voltar. Eu posso limpar quando eu voltar. Mas e o que é que tu disseste? Hoje com a tua filha é uma regra que tu impões. Porquê? Mas tu és adulta. Tu consegues entender que não dá para viver na confusão. Tu hoje... tu não podes sair, né? Ir basofa. Sais para uma festa, para um sítio, tudo planeado, sabendo que por trás deixa tudo organizado. Organiza tudo, faz e depois é que tu vais. Eu fiquei hoje... Mas naquele tempo eu queria só ir. Não, e naquele tempo quando os teus pais, pelo menos os meus pais diziam isto, se deram um caso e vieram alguém cá em casa. Tu também passaste por isso, exatamente. Claro, tem sempre um caso, na altura, isto era muito incompreensível, mas nós fazíamos. Então, todos nós lá em casa, sabemos passar ferro, sabemos fazer arroz, muito importante. Sabemos limpar uma casa, sabemos deixar uma casa organizada. Não são só coisas as raparigas. básicas que a pessoa sabe. Para que quando há mãe... Mas o mais engraçado era, nunca nos ensinaram isto que é, para a vossa casa. Não, ensinávamos isto se alguém vier cá a casa, não pode haver confusão. E a minha mãe hoje diz assim, não dizia isso. Eu nunca dizia nada. Meus pais não, então estamos a exagerar. A minha mãe, nunca te bati. Minha mãe é engraçada. Minha mãe então, eu sinto. Nunca.
Mas não, Ângela, todos lá em casa, todos sabemos fazer Pronto, tudo. isso pelo menos já é bom no sentido de, né, Não, de ajudar, porque há famílias que crescem, a partir do momento em que há filhas, né, há meninas, elas é que fazem e os rapazes acabam por não fazer nada. Mas né? sabes o que é que eu acho que isso na minha casa não aconteceu? Porque o meu pai, como ele emigrou aos 16 anos, sozinho, o meu pai teve que se desenrascar. Sim, até mesmo porque vocês tinham a imagem de ser a tua mãe que trabalhava também com horários muito mais rotativos. O meu pai passou muito mais tempo. Já era o vosso pai em casa, portanto o teu irmão também já ia ter uma referência. Completamente. O pai faz. Portanto não é algo que, porque é que eu hei de fazer. Tal e qual. Portanto, se o pai nesse faz, aspecto é verdade. Sim, só depois... Pronto, a minha mãe também encontrou um trabalho que lhe permitia estar mais em casa. Sim. Não é estar mais em casa, é estar em casa quando nós estávamos também, aos fins de semana. Sim. Meu pai depois tirou o curso de camionistas, que é que se meu pai... Agora depois passou ele a ser... Ao contrário. Exato. Mas isso só aconteceu a partir dos 15. Então, eu já tinha 15, os meus irmãos já são mais velhos, até imagina. Exato. Mas pronto, foi uma fase boa, ou seja, sentiste que tiveste sempre a presença, portanto, os dois, cresceste com os teus pais. Isso foi. Portanto, sentiste também um amparo, ainda que seja duro, não é? E tenha sido intenso, porque sabemos que uma educação de imigrantes, sobretudo, exatamente. Temos que ter este contexto, não é? Eles vieram de fora, vieram também para refazer a vida aqui e muita desta dureza que metiam nos filhos era... Eu quero que vocês estejam preparados para o mundo, porque se nos acontece algo, não é? Também é esta coisa de se nos acontecer algo, se vocês têm que estar preparados, não é? Muitas vezes eles pensam, coitados dos nossos filhos, como é que eles vão fazer mais tarde? Exatamente. O mundo, a violência que muitas vezes era que nós não víamos com a nossa inocência, não é? E que eles viam, portanto, há aqui um sistema de proteção, mas que depois não era aplicado da melhor forma, não é? Se calhar a violência com que nos davam não era para nos fazer mal, na verdade, foi assim que eles também aprenderam que era educar, mas era uma questão de proteção, não é? Era uma questão de... No caso dos meus pais era mesmo a proteção, só que fizeram foi da forma errada. Sim. Entendes? E é bom haver esta desconstrução para que eles também consigam compreender. Não tenho a mínima revolta, porque trabalhei isso em terapia, consegui fazer um trabalho, mas também, outra coisa, eu expus isto aos meus pais. Eu não trabalhei isto em mim sem falar nada. Não, até para eles terem também esta consciência, porque mesmo que já tenha passado, tal e qual, eles perceberem o efeito que tem, não é? São conversas duras, porque no fundo a pessoa está, não é quase apontar o dedo, mas vou-te dizer também, conversarmos sobre. Eu já trabalho como terapeuta há 6 anos. Eu já faço terapia agora, para aí eu comecei aos 23, há para aí 18 anos que eu faço terapia. Intensa, para aí uns 10 anos, porque no início... Assim, a pessoa ia meio... Tal e qual. Mas no início, eu sempre soube que eu ia ter essa conversa com o meu pai, principalmente com o meu pai, porque eu era doida pelo meu pai. Doida, eu andava atrás do meu pai para todo lado. Só que depois nós tivemos um afastamento muito, muito grande. Sabes? Na altura que ele foi... Não, quando eu comecei a amadurecer. Ok. Eu não nasci para ser... Eu não sou a típica mulher familiar. A minha irmã é muito família. Okay. Eu não sou. Eu não passo... Eu não tenho... que liga, que procura... Todos os dias... Afeto, estar ali... Não. Eu sou aquela da família que precisas de mim às 4 da manhã, liga-me, eu vou lá estar. Mas todos os dias eu ter a obrigação de fazer isso, não. Nunca fui assim. Sim. E então houve um afastamento grande da minha parte com os meus pais, porque os meus pais exigiam uma coisa que eu não tinha para dar. E não era porque não sentias ou porque não gostavas? Não, eu não sou assim. Exato. Eu não sou assim, mas não é só com os meus pais. A única pessoa que eu falo todos os dias é com o meu namorado, porque ele vive comigo. Entendes? Mas nem sequer com os meus amigos, todos os dias eu tenho essa obrigação. Não há, eu sou muito de energias e eu mando muita energia. E eu consigo captar energias. Sim. Se tu precisas mesmo de mim, tu vais saber que podes contar comigo, porque eu também vou-te deixar saber. Assim. Entendes? E então, quando houve esse afastamento aos 18 anos, não foi um afastamento de pouco tempo, foi um afastamento de uns bons anos, para aí uns 18 anos também. E há pouco tempo eu percebi, eu tenho que me sentar com o meu pai e falar sobre tudo aquilo que aconteceu desde que eu era miúda. Até para resolver estas pequenas... tirar o elefante da sala. Escuta, e foi uma conversa que para mim surpreendeu muito. Sim. Para já, eu sei que tenho a capacidade de conseguir escutar por causa do meu trabalho, como a terapia. Sim, existe isso. Exatamente. Mas o estares a ouvir a história do... Eu não sabia metade, nem sequer quase nada da vida do meu pai, quando ele tinha as minhas idades. Entendes? Sim. Qual é a vantagem dos pais? São mais velhos. Nunca vão sempre saber mais do que nós em relação à experiência. À experiência. Sim. Mas à experiência deles.
Isto é que eu depois tive que aprender. Não é que os meus pais saibam mais do que eu da vida daquele toda. processo que eles viveram, não é? E nós estamos a evoluir. Desconstruir isto, Ângela, foi um trabalho. Mas esta desconstrução permitiu-me ter uma conversa muito aberta com o meu pai. Uma conversa como eu nunca tive. Sim. Mas porque eu estava preparada para ouvir. O meu pai disse-me, tu sabias que tu estiveste muito errada naquela altura quando tu fizeste isto. E eu sei. E tu sabes o que é que me custou isso? Sei. Até porque é que tu nunca me pediste desculpa, porque é que tu não disseste? Eu não estava preparada. E eu nem achava que tu merecias um pedido de desculpas. Mas ter uma conversa dessas é muito... muito forte. Mesmo que o tempo passe, acho que é importante haver este tipo de conversas em que... Porque muitas vezes há mal-entendidos que perpetuam e vão pensar... Já passou tanto tempo, agora já não vale a pena falar. Mas cada um fica com aquela dorzinha, de um lado e do outro, e às vezes sentarmos e conversar, olha, lembras-te naquele dia? Exatamente. Magoou-me. Não é? E às vezes a pessoa nem sabe. Nem tem noção. Pai, nem sabia que isso tinha te afetado assim tanto. Não é? E às vezes só esta pequena resolução de não vai mudar nada do que aconteceu lá atrás. Zero. Mas vai conseguir avançar para daqui para a frente de uma forma diferente, com bases diferentes. E depois imagina, é a minha primeira relação séria, não é? No sentido de é para o futuro, é muito investimento, nós estamos a viver juntos e tu começas a pensar em aliás, começam a vir ao de cima certas coisas, certos padrões familiares. Sim. Outra, nós meninas escolhemos muito os homens à imagem do nosso pai. E o meu namorado tem uma coisa que é igual ao meu pai, a teimosia Jesus Cristo. é igual, a teimosia é igual. Mas depois tem outra coisa que é igual ao meu pai, a determinação. Portanto, há ali Não, exato. Qualquer pessoa que é teimosa é determinada. Sim, é preciso voltar para as coisas, não é? Ora, lá está, porque no fundo é quase a mesma coisa, metemos a energia de forma diferente para as coisas diferentes. E perceber que o que me levou a escolher o meu namorado foi sim, eu ter um pai assim. Espera, estão aqui coisas que eu tenho que resolver com o meu pai, porque não dá para namorar com um homem que é igual em certos aspectos. E depois que não estou resolvida, não, exatamente. Não estou bem resolvida com o meu pai. Não consigo... E depois imagina, sabes, é uma coisa que, bom, eu também trabalho muito isto com os meus clientes. Não queiram ter com ninguém, aquela relação em que tu sabes que há conversas que vocês têm que ter, mas vocês vão jantar de vez em quando. Vocês falam-se. Não, e continua, quer dizer, lá está, é o elefante no meio da sala. Tal e qual. E ninguém fala sobre aquilo. A vida continua e deixamos só, olha, para baixo do tapete. Tal e qual. E neste último ano, que é o ano agora em que estou a pensar em ser mãe, em que estou a levar isto, não, agora quero mesmo. Eu sempre quis, mas agora é uma coisa que é concreta. Mas porque também já tens. Mas não estou a dizer isto em público pela primeira vez. O meu namorado vai dizer, agora. Eu própria estava assim, uau! Não queria ser eu a chegar. Mas, não, até mesmo a perceber também este caminho, não é? E se calhar vamos também aqui tentar perceber este contexto. A tua infância toda e adolescência, portanto, passas no Algarve com os teus pais sempre aqui. Quando é que dá este clique de tu ires morar sozinha e de quereres fazer o teu caminho? Aos 16 anos eu sabia que tinha que sair dali. Se eu quisesse ser livre, eu tinha que sair dali. Muito cedo. Portanto, vou-te explicar. Aos 16 anos, não, 14, a minha irmã decidiu tornar-se testemunha de Jeová e a minha mãe, passado 2 anos também. É impossível tu viveres numa casa onde existe uma influência religiosa e tu também não absorves um pouco dessa influência. É impossível. Sim. Que todos vão ali conviver e ser baseado dentro daquilo. Experimentei, percebi que aquilo não era para mim, porque lá está, eu não gosto de viver em 2 mundos. Pois, ok. Não há um muro, não eu dá sou para ficar... muito dedicada e eu quando me dedico a uma coisa, tipo, aquilo cai por terra. Mas isto é desde miúda, a minha mãe diz que eu sou muito distraída, mas o facto é que, e é verdade, sou, mas o facto é que quando eu me foco numa coisa, é aquilo, visão de túnel. Sim. É ali. E então eu perceber que há regras, há estilos de vida que as testemunhas de Jeová têm que eu não vou conseguir fazer. O que é que eu estou aqui a fazer? Sim, sabias que o foco não seria ali sempre. Aos 16 anos eu sabia, eu tenho que sair daqui se eu quiser ser quem eu sou. Ok. Então, até mesmo para não haver divergências entre aquilo que era... houve muitas, porque imagina, claro, depois acaba por... Para a minha mãe foi um desgosto, há coisas que é aceitável, outras que não é, que tu não vais... Sim. E para uma mãe até deve ser muito mais complicado, muito. Porque normalmente as mães a minha mãe achava que eu estava protegida. Sim. Porque a minha irmã encontrou-se, uma maravilha, ela viu-se ali. Sim. A minha irmã é feliz sendo testemunha de Jeová, eu não. Exato. Porque ser testemunha de Jeová, aliás, qualquer religião é um estilo de vida. Sim, tu vives de acordo com aquelas regras. Com aquelas dogmas, sim. Pronto. Sim. E eu aos 16 anos eu percebi, eu tenho que sair daqui. O que é que eu fiz?
Eu não era uma excelente aluna, não era péssima, mas também não era aluna de 4 ou de 5. Okay. Tinha o meu 5 em português, o meu 5 em inglês. Não, vá. assim, Não, mas só, depois ter 5. matemática 3, 2. Para mim, jovens que tivessem 5 naquela altura, já era. Só português ainda por cima. Era. Não, eu gostava muito, era inglês e português, eu gostava muito. Já é considerado uma boa aluna se tivesse um 5 em educação física. Não. Ok. Mas educação física, porque eu também não. Eu gostava era de futebol, mas educação física aqui em Portugal não é só futebol. Não é só futebol, claro. Tens de fazer um monte de coisas. Sim. E eu, educação física, eu admito, eu não me esforçava minimamente. Pronto, isso é que eu estou a dizer, estás a ver? Um 5, portuguesa, línguas, alguém que realmente. Não, gostava. E desde pequena eu via muita televisão. E, sabes, nós fomos criados com a televisão também. Sim, fomos. Então, em inglês, eu falo inglês fluente porque eu aprendi com o inglês da televisão. Pois. E também estavas no Algarve, não é? Portanto. Então ajuda mais. Então foi fácil para mim então na escola, no 10º ao 12º, eu comecei o quê? Porque eu tenho que ir para a faculdade, mas eu não queria ir para a faculdade no Algarve. Pois também querias também já. Lisboa. Exato. Foi muito bom. O ter voado, o ter saído foi muito bom. Como é que foi esse salto para vir para Lisboa? Vieste para casa de algum familiar? Porque os meus pais lá me deixavam ficar sozinha em Lisboa, nem pensar. Fui para o Barreiro. Levantava-me às 5 da manhã porque eu tinha aulas aqui na Nova, às 8h30. Só que a partir daí, Ângela, eu conheci pessoas que até hoje eu tenho comigo. Uma amiga minha, que nós somos mesmo unha e carne, conhecemos na faculdade e nem estávamos sequer no mesmo curso. Bom, okay. Mas até hoje a nossa amizade é mesmo muito sólida. E tirou-me uma inocência que eu acho lindo uma criança, ou uma mulher ou um homem inocente, mas todos nós vamos perder essa inocência. Sim. Todos nós. Não, a vida leva-nos para... Completamente. Eu hoje olho para a minha filha e penso assim, não podíamos ficar sempre assim, com esta inocência, é uma pureza que... E de repente a pessoa cresce e pensa, fogo, porquê é que nós tornamos assim, sabes? Minha filha, na outra estava a falar, comentar isto com a minha irmã, que era, nós falamos destas situações todas e falámos com as crianças, dizer, né, a minha irmã estava a dizer o que é que era ser, de termos uma boa vida. Pá, temos casa, temos carro, porquê é que não temos uma boa vida? Tal e qual. E eu disse, e eu estou todos os dias à procura de uma outra boa vida. Mas a minha filha, isto já é uma boa vida. Para ela é o máximo. Já estamos bem aqui onde estamos. E eu vou falar com a minha irmã e ela diz, pai, Ana, eu quero fazer umas obras em casa e tal, mas o meu filho só quer estar em casa. E às vezes eu fico, fazer umas obras aqui e ali. Esta inocência que as crianças têm, que nós crescemos e vamos perdendo, porque estamos sempre à procura de mais, sempre a correr atrás de mais. E isso é uma coisa que se vai perdendo, não é? Inevitavelmente a vida não tens como. E a maturidade e as coisas que vão acontecendo, os relacionamentos que tu vais tendo, tu perceberes tudo que... acaba por... Outra, quando tu sais debaixo das asas dos teus pais, a vida também te mostra o que é que é necessário. Não, e sobretudo o que é que tu tens lá, não achavas que tinhas porque haviam outros a fazer, os teus pais. Tal e qual. E depois és tu que vais ter que resolver e tu pensas, opa, espera aí. Isso mas afinal não é que tenho que fazer isto? E essa responsabilidade começou a bater-me e eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Não soube lidar com essa responsabilidade, então desisti da faculdade, fui-me embora, porque Lisboa deu-me uma autonomia gigante. Eu andava, metro, autocarro, portanto, deu-te outra formação. Tudo. Deu-me uma liberdade gigante, mas depois eu percebi, não é isto que eu quero fazer para a vida. Porque eu fui para a língua... Olha, ia perguntar qual era a formação eu achava sempre que tinha a ver com línguas, que eu fui para a tradução. Okay. Não, eu vou ser tradutora e tudo mais, não sei o quê. Sim, o facto de ter já esta aptidão para línguas, não é? Seria... Ângela estava ali, e olha que o segundo ano terminei com média de 14. Eu estudava. Não, sim, estavas empenhada. Não. Estando lá, fazias. Não, pronto. Completamente. Só que sabes o que é tu depois tu sentires, estás a viver uma farsa. Eu estou aqui, eu estou a estudar porque os meus pais estão a pagar propinas, os meus pais estão a pagar aos meus filhos para eu viver lá, para pagar a renda, os meus pais estão a fazer isto, ou seja... Há um esforço que está a ser feito e eu preciso pagar isto, eu estou a fazer isto para eles, eu estou a fazer isto para mim. Sim. E depois quando eu percebi, eu só estou aqui a gastar dinheiro. Porque eu não quero trabalhar com isto. Eu não quero, não me apetece. E estavas ali a investir em algo que depois não ias levar para a frente. E depois eu disse assim, meu Deus do céu, só o dinheiro que os meus pais estão a gastar aqui, que eu estou aqui a fazer. E se calhar persiste até mais porque sabias que como é que eu vou explicar agora. E depois, eu a meio do primeiro... Não, mentira, no fim do primeiro ano eu percebi que eu não queria fazer nada daquilo. Mas o que é que acontece, Ângela? Apaixonei. Estás a ver? Foi a relação, não foi a relação certa. Bom, foi a relação certa para aprender, mas não era a relação para mim, obviamente. Mas apaixonei-me. Foi o primeiro amor assim... Não, escuta. Vivido. Os melhores 6 meses da minha vida, o quê? Aquilo era para sempre, aquilo era uma coisa. E depois, é verdade, eu tive...
Todos os namorados que eu tive, quando era mais nova, quando tinha 18, 20, eu não posso me queixar. Eu fui tratada assim como uma princesa. O lado positivo. Quando vou ver o lado negativo, Jesus Cristo. Porque esse meu primeiro namorado foram 6 meses muito bonitos. Foram mesmo. Ele tratava-me como uma princesa e uma coisa tudo mais. Até eu vir a descobrir que eu era a amante. Porque ele já namorava há 2 anos. Okay. Meu Deus. Quando eu soube disto, Ângela, 19 aninhos, chorava compulsivamente. Chorava, não, o mundo acabou ali. Não, Ângela, pelo amor de Deus. E depois isto foi a meio do 2º ano. Se eu já queria ir embora no outro ano e só tinha ficado porque ele estava cá, imagina agora. Sim, era tipo, o mundo acabou, não preciso mais nada disto. Não, e depois foco já, olha, os últimos exames então, Jesus Cristo, parecia que estavam a tirar a ferros. O Voz de Mulher conta com o apoio da Mundo Novo, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com jovens dos 12 aos 18 anos. Esta associação tem como objetivo empoderar e inspirar jovens de comunidades menos representadas a atingirem todo o seu potencial individual e coletivo através da educação, da participação cívica e da celebração cultural. É a casa onde os sonhos não morrem. O que é que acontece? Ele depois, eu descobri, não é? Tudo mais, quer-me ir embora, não quer mais ficar aqui. Os meus pais, uma desilusão, porque e todo o dinheiro que nós investimos. A minha mãe levou aquilo de uma forma pessoal que tu não tens noção. Ui. Então imagina, eu vim-me embora aos 21, arranjei um namorado. Sim, isto era assim. Pá, consciência zero, nenhuma, saúde mental zero, não, nenhuma. Então, assim. Bora logo namorar. Foram 2 anos a que eu só saía à noite, eu não trabalhava, eu saía à noite, namorava, eu ia dormir a casa, pai, 2 ou 3 vezes por semana, e se calhar estou a exagerar, passava o tempo todo com o meu namorado. Em que, olhando para trás, namorei com ele 2 anos, ele era meu amigo, namorado já... Não era paixão, não era amor, mas era a pessoa... E às vezes até mesmo o teu lado psicológico, emocional, não é? Que precisava mais ali quase de... Ângela, ele foi o namorado, naquela altura nós ríamos muito, nós divertíamos muito os dois, mas não era paixão, não era amor. Eu estava carente, porque o outro que eu realmente gostava tinha-me traído. Depois estava ali outro disponível, bora já, próximo, next. Bem, tudo mais. Até que depois conheci o Diogo, na altura também não tinha a mínima maturidade para namorar com o Diogo, mas a gente lá tentou e tudo mais, só que de repente foi uma relação... Eu vivi coisas diferentes com o Diogo, muito diferentes das outras relações. Sim. Comecei a apegar-me. A dependência emocional. Jesus! Então a partir daí, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, porque depois, passados 5 anos, eu estava mesmo muito, muito mal. Ele terminou comigo porque ele próprio disse-me: eu preciso terminar contigo porque tu não fazes nada sem mim, tu só me vês a mim. Olha o que é que quando tu gostas de alguém, a pessoa até não é suposto, não é isto que temos que fazer. Pois, no fundo é que não estavas tu também alinhada com aquilo que era verdadeiramente, nem gostar de ti próprio, porque no fundo... Não gostava, eu gostava era dele. Exato, sim. Gostava era dele. O cabelo eu já arranjava como ele gostava mais, as roupas era para ele, eu vivia para ele. E depois quando aquilo terminou, tipo, vou viver para quem? E agora vou fazer... Não, agora vou viver para lhe mostrar o que é que ele perdeu. Bem, por isso é que o meu trabalho, a minha profissão... Começou para contigo. Porque sabes, quando aparecem pessoas, na mesma forma do que eu, que estamos a auto-enganar-nos completamente... E a pessoa acha que... Não, eu estou top. Melhor fase. Pelo amor de Deus. Eu sei todos os passos, eu sei a forma como tu pensas, eu sei aquilo que tu vais fazer porque eu estive no teu lugar. Sim. E a enganar, mas durante anos e anos e anos e anos. Até ao dia em que eu me sentei na primeira vez para ter terapia. Não foi difícil. Como é que chega a esse ponto em que tu dizes, ok, eu preciso... Uma amiga minha viu-me a definhar. Emocionalmente, porque por fora ninguém diria. Não, okay. Eu tinha uma máscara bruta, era gira a minha máscara, não vou mentir. Ângela, eu estava mentia, mas pelo menos mentia. Não, peraí, sempre arranjada, sempre na discoteca, sempre nas festas, a sorrir e tudo mais. Mas por dentro, eu trabalhava, tinha o meu dinheiro. Isso é mesmo aquele alimento que nós vamos buscar cada vez mais, não é, preenchimento, e é cada vez mais vazio. Quanto mais sais, mais vazia chegas. Quanto mais rodeada estás, mais vazia e sozinha tu sentes. De repente a pessoa
eu pensei, pá, fogo, estou a ir. E é um desgaste. Era um trabalho. Desgaste. Era um trabalho. Eu tinha 3 trabalhos, que era o ter que me convencer, não, que eu estou bem, mas eu gosto dele. E depois cada vez que eu via o Diogo, depois outra, nós envolvíamos. Que é a pior coisa que tu podes fazer. Não quero um acabar. Não, porque eu estava sempre naquela expectativa. Não, é hoje que a gente vai voltar. Anos nesta brincadeira do é hoje que a gente vai voltar. E depois, era o meu trabalho normal, que me sustentava financeiramente, e era o trabalho daquela máscara. Sim, e depois exato, sustentar essa máscara. É muito complicado, mas há sempre uma amiga que tu consegues desabafar. E se ela for inteligente a nível emocional... Exatamente, se ela tiver pelo menos um bocadinho mais, porque se vierem as duas no fundo do poço, não, as duas ladeira abaixo. Sim. E eu tive esse tipo de amizades. Mas é bom ter uma que às vezes... mais lúcida e mais assim, pés assentes na terra. Porque eu costumo dizer, tu precisas de uma amiga para a parvoíce, precisas de uma amiga para a brincadeira, mas tu precisas de uma amiga para sentar e conversar. Não, é realista para trazer. Podem não ser as 3 numa só, mas uma destas tu tens que ter. Sim. E ela disse-me, tu precisas de fazer terapia. Eu nunca fui contra, por acaso nunca fui contra, nunca tive... Nunca fui fechada nesse aspecto, então isso também facilitou-me muito. Mas porque também se calhar achavas também estavas bem, tipo, até vou lá e... Não é porque a pessoa gosta muito de falar, não é? Eu quando comecei a fazer terapia, sentia muita vontade para falar. Eu não podia estar ao pé de uma psicóloga, que eu aproveitava já o momento. Para poder partilhar. Sim, até que eu comecei a pensar, tu precisas mesmo é de sentar, seriamente, e falar, mas depois falar verdadeiramente. Exato. Porque às vezes você vai fazer terapia, mas para mentir. Tal e qual. É? Então é preciso também um processo até entrares. Eu não consegui mentir porque, imagina, a minha primeira experiência com uma psicóloga não foi a melhor. Porque imagina, e tu aqui se calhar vais compreender, porque eu acho que tu tens também este tipo de energia. Eu não posso me sentar com uma psicóloga e a psicóloga só ouvir-me. Eu preciso de uma conversa, eu preciso de uma análise, eu preciso de uma partilha. Sim, senão é só estás a despejar. E eu lembro-me de ter ido à psicóloga, e aquela mulher era lindíssima, mas a mulher ouviu-me 30 minutos chorando e no fim deu-me uma frase e disse, mana, até à próxima sessão. E ela disse-me, ela disse-me, pois Ana, tem que aprender a gostar mais de si. Dá-me uma frase, tipo um ditado, eu nem me lembro da frase. Eu saí de lá a pensar assim, ok, boa, à espera da próxima sessão. Eu agora olho para trás e quando vejo o meu processo de sofrimento eu estava sempre à espera que os outros mudassem. Quando o meu processo de terapia começa a sério foi quando eu percebi que quem tem que mudar sou eu. E depois na segunda sessão, Ângela, a mulher fez-me a mesma coisa. Eu disse, eu não posso. Acho que isso é importante falar-se, que é, nós não temos, da mesma forma que às vezes quando vamos a um outro tipo de especialista, quando não corre bem, eu vou procurar um outro, com o psicólogo é igual. E muitas vezes as pessoas fecham-se à primeira. Exatamente. Não gostei deste, isto não é para mim. Porque acham que todos os psicólogos são assim. São iguais. Se nós quando vamos a um ginecologista, aquele não me sentia à vontade, não volto lá mais. Vai a outro. A um médico de família, este aqui também não gostei. Vou com o pediatra, também não gostei deste. E nós trocamos, porque quando é um psicólogo, nós achamos que se aquele não foi bom, então nenhum mais é. Porque não é com o psicólogo, é com o processo que tu tens que fazer em ti. Exato. Porque eu disse, esta senhora para mim não dá. E até hoje eu lembro na cara dela que ela era muito bonita. Sim. Mas para mim, para a minha energia, para o que eu tinha, não dá. Sabes com quem é que resultou? Eu fui fazer uma leitura da aura. Ela nem sequer era psicóloga. Eu só sei que eu entrei lá, e a minha amiga foi quando ela me disse, amiga, vai com esta, vai com a Ana Margarida, vai que ela é ideal para ti, tu estás mesmo a precisar. Quando eu fui lá, eu entrei, a Ana Margarida leu a minha aura, eu comecei a chorar, compulsivamente, logo. Porque eu nem estava a falar, ela estava a ler a minha energia, tudo a chorar, tudo. Ou seja, eu tirei ali litros e litros. A partir daí, ela tornou-se a minha terapeuta. E depois na segunda sessão quando eu fui aí já estava preparada para falar, para dizer e tudo mais, tentei mentir, disfarçar ali um bocado as coisas. Depois ela disse-me assim, Ana não vai conseguir isso dessa forma. Quando ela diz isto, olha, pronto, eu disse, está bem, vá. Não, tentei, não pagar, quer dizer, então estou a pagar para mentir, não dá. E é uma relação muito bonita que até hoje nós temos, eu e ela, porque sabes quando tu consegues encontrar alguém que te ajuda sem te julgar, alguém que te analisa sem te julgar e alguém que te diz a verdade sem te julgar, mas sem medo também se tu vais gostar ou não.
Não, que isso também tem que ser o papel, no fundo, eu não estou aqui para passar paninhos quentes, não é? Só para dar palmadinhas nas costas, e também tens que ter claro que de uma forma, não é? Muito mais segura daquilo, eu vou ouvir, vou acolher, mas também quando for preciso, não é? Reverter a moeda e passar aquilo que é, seja, não é? O teu trabalho, o teu refletir com o teu eu próprio, há coisas que vão ter que doer, porque se precisa de mudança vai ter que doer. Tal e qual. E ela hoje até diz, porque ela depois também dá outras formações, e houve uma formação em que ela disse que eu estava presente e ela, Ana, posso contar? E eu sabia o que é que ela ia contar, porque houve uma sessão que eu fiz com ela durante 3 horas, eu só chorava. Eu só chorei naquela sessão. Nunca mais me aconteceu. Porque naquela sessão eu libertei coisas que eu nunca na vida tinha libertado, tinha falado, através das lágrimas e de falar, e de querer, e de compulsivamente chorar 3 horas. Tu acreditas que nunca mais me aconteceu porque eu nunca mais precisei de fazer uma libertação daquela forma. Aprendi a cuidar de mim. Quando acontece alguma coisa, vai e fala, diz a alguém. Porque eu, por ter sido uma criança que muitas vezes não, o que é que eu aprendi? A manipular. Manipular no sentido de eu vou agradar toda a gente que é para me deixarem fazer. Sim. Isto na vida adulta, o que é que acontece? Eu vou agradar a toda a gente que é para gostarem de mim. E tu nunca vais te agradar a ti próprio, tu nunca vais olhar para ti o que é que eu gosto, o que é que eu vou fazer para mim. Então eu vivi muitos anos, eu era a Maria Agrada. Deixa de ser importante. Eu era a Maria Agrada. E eu depois, obviamente, cheguei a ter relacionamentos tóxicos e um relacionamento abusivo, já na terapia, mas não a levar a implementar aquilo que eu tinha que fazer na terapia, e por isso é que eu atraí aquele relacionamento, por o querer agradar, até que depois eu percebi, não, acabou, mas eu preciso de, porque a minha psicoterapeuta, e depois outra coisa também, se não estiver a funcionar com o teu terapeuta naquela altura, procura outras formas também. Isto até pode parecer contraditório, porque eu sou muito protetora, eu sou muito dos meus clientes, mas se não tiver a resultar, vão procurar outras coisas. Porque depois eu percebi... E a perceber que cada pessoa tem que ter um estilo, não é? Ora, aí está. Até mesmo, eu lembro-me de ter tido, né, ainda algumas psicólogas, e sabia que nem todas vão no mesmo sentido. Exatamente. E está tudo certo, não é? Há pessoas que também precisam de uma comunicação, há muitas que são muito... A minha psicoterapeuta é um doce. Muito doces, e às vezes há pessoas que não funcionam com... Já não estava a funcionar. Não é? Há fases em que tu precisas de outro tipo. Já não estava a funcionar. Ela é um doce. Eu costumo de chamar algodão doce. Aquela mulher é a coisa mais doce que existe. Resultou e resulta. Às vezes, quando eu faço sessões com ela, é aquilo que eu estou a precisar. Mas eu precisava de prática. Eu precisava de alguém que fosse... Sabes quando tu precisas de alguém igual a ti que te diga as coisas? Encontrei isso. O Dr. Miguel. Sim. Máximo. Em 3 minutos aquele homem vira-se para mim e diz assim: Ana, ele não quer. A Ana quer continuar a viver a sua vida dessa forma ou quer viver a sua vida? A Ana é jovem, a Ana está aqui o verão à porta de 2016. Está aqui o verão à porta, a Ana o que é que quer? Quer viver o verão ou quer continuar a chorar por alguém que não lhe quer? Foi o melhor verão que eu já tive até hoje. Solteira. Atenção, solteira. Muito bom. Eu brinquei, eu ri, curti sair, sem aquele peso de ter que pôr máscaras para as pessoas, sabes? Primeira vez que foste Ana? Primeira vez que fui Ana. Gostando até mesmo do meu corpo, não tendo aqui questões, e foi muito bom. Tanto que o Dr. Miguel, eu trabalhei com ele durante 1 ano, mas não como o método que eu tenho. Eu tenho um método muito próprio. Lá está. Foi muito bom eu ter tido 2 terapeutas, 3 até, porque a primeira psicóloga vou contar com ela também. Foi importante para eu criar o meu método de fazer terapia com as pessoas. Porque imagina, há uma parte minha que é aquela terapeuta que é doce, mas é aquela parte que é muito prática. Porquê? Eu andei 18 anos a fazer terapia, mas se nos primeiros anos eu tivesse implementado tudo aquilo que me tinham dito, era mais fácil. Porquê é que eu não implementei? Não me davam exercícios para fazer, não me desafiavam. No momento em que o meu psicólogo desafiou-me, mas a minha terapeuta explicava-me o que é que eu tinha que fazer, ok, aí eu comecei a andar. Eu juntei isto tudo no método. Okay. Foi aí que surgiu, que eu disse, ok, 2016, melhor verão da vida, e agora, profissionalmente, vamos continuar a fazer o quê? E te perguntar, como é que nasce esta tua vertente? Estava num trabalho, eu ganhava muito bem nesse trabalho, mas eu não era feliz. E depois outra, quando tu começas a autoconhecer-te, que vem aquela coisa, ok, como é que tu vais ser feliz? Qual é o teu propósito? O propósito na vida é ser feliz. Como é que tu vais fazer, qual é a tua forma de ser feliz? Sim. Não é? Ok, passa por uma profissão.
Porque isto ser feliz por ir a festas e restaurantes e jantares e comprar roupas, sim, tu és feliz, mas isso são bens materiais. Sim, sim, sim. Eu quero como é que uma atividade tu faças todos os dias e que ainda por cima há o bónus de tu receberes dinheiro, o que é preciso? Para os outros, para que é que eu vou? Estás a perceber? A minha utilidade? Tu vieste aqui fazer o quê? Não é? Ângela, maquilhagem ou coaching? Falei com o Diogo na altura. Lembro que nós tínhamos aquela relação, nós nunca nos deixámos, nunca se mas desconectaram. Houve partes em que nos desconectámos, porque eu tive outros relacionamentos, ele também teve, mas depois haviam aquelas partes em que a gente se conectava. Eu não te vejo a estudar tanto para fazer coaching, é melhor fazer maquilhagem. A minha mãe, coaching dá dinheiro? Isso dá, porque eu ganhava mesmo muito bem na altura. E depois o que é que eu comecei a fazer? Eu falava muito com Deus, antes eu discutia com Deus, agora eu converso. E portanto, mesmo não tendo, nunca tendo convertido a testemunha de Jeová, sempre tiveste a tua crença com Deus, sim. Pronto. Não, é o que eu digo. Isto é importante. Porque eu pego em coisas de várias religiões. Eu adoro ouvir certos cursos na internet, no YouTube, de evangélicos. Há coisas que eles falam sobre a vida que faz sentido. Certas conversas que eu tenho também com os testemunhos de Jeová, budistas. Mas eu entregar-me a uma religião, eu não encontrei esse espaço aí. Sim, mas tens a tua... Não, mas eu e Deus temos mesmo, e eu tenho muita fé. Eu acredito que a fé é aquilo que te faz, aquilo que te move. A conversar com Deus, Deus disse-me: o que é que tu achas que tu tinhas a dar às pessoas se tu as maquilhasses? Ok, um momento. É o momento. Sim. Porque, não é? Pode ser importante. É uma arte. De um casamento, é uma arte. É um momento. Não é? E a arte é uma coisa maravilhosa. Vai ficar ali gravado numa foto, tudo certo. Mas depois, sabes o que é que aquela pergunta me trouxe? Trouxe-me uma coisa, mas eu não quero só um momento. Eu quero algo que dure. E aí veio o coaching, e aí não tive hipótese nenhuma. Logo, pesquisar escolas onde é que se faz coaching. Adivinha onde é que eu fui parar? Lisboa. Novamente. Só que aí já não vim viver para cá, mas vinha, por exemplo, porque o curso era 2 vezes por mês, mas 2 dias. Era à sexta e era ao sábado. Então, 2 vezes por mês. Dava para fazer exatamente, dava para fazer isso. Exatamente. Então eu trabalhava, mas aqueles 2 dias, 4 dias por mês, eu conseguia vir para cá. Sabes o quanto... E depois eu passava sempre na porta da faculdade e eu dizia: eu precisei de vir aqui para perceber que não era aqui que eu ia ser feliz. Exato. Então foram 3 anos a fazer a formação de coaching, extremamente difícil e desafiador. Eu tinha uma... Sabes, houve um discurso motivador que eu uma vez ouvi, que era: quando os professores são muito duros com certos alunos, é porque eles sabem que aquele aluno tem potencial. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai te espremer até ao máximo para ter o teu potencial. Sim. Eu não via isso. Achavas como eras tipo... Ui, não. Ou ele embirra comigo e está ali e não me larga. Eu e a minha formadora. Era duro, e depois eu tenho muita ética do respeito. Qual é o filho do cabo-verdiano? Não respeita os mais velhos. Respeitar alguém que está-te a ensinar. Não podia. E aquilo, o engolir e tudo mais, houve muitas aulas que eu saí de lá a chorar. Porque eu questiono, eu pergunto, porque eu sabia a profissão que eu queria ter, eu sabia que aquilo ia mexer com a vida das pessoas. Eu não posso sair daqui com dúvidas. Isso para mim não dá. Independentemente se ficavas incomodada com alguma coisa não dá. Que dissessem ou não. E a minha formadora puxava por mim de uma forma que eu não faço, porque eu acho que isso não são formas de ensinar. Sim. Consigo perceber que eu aguentei, e foi isso que ela me disse no fim do curso. Eu só puxei por ti porque eu sabia que tu aguentavas. Mas imagina, e se eu desistisse? E depois eu lembrei-me que o se não existe, porque Exato. Não vamos estar a trazer um cenário que não existe. Mas porque eu no fim do curso depois fui falar com ela. Não, mentira, ela veio falar comigo. Ela ligou-me, porque eu fui a única que não lhe fiz uma crítica negativa. As minhas colegas todas fizeram. E houve um dia, numa aula, em que ela e uma colega minha, no fim da aula, era sempre: o que é que tu aprendeste hoje? Como nós fizemos aqui também e como vocês também fazem aqui no Mundo Novo. O que é que tu aprendeste hoje? E uma colega minha vira-se: mas cara podre, eu não aprendi nada. Ângela, e depois nós tínhamos que ir das 9 da manhã, da sexta-feira até às 6, e sábado não aprendi nada. Eu na altura, e depois eu tinha uma colega angolana, a Senda, e a Senda era super engraçada. A Senda estava assim, a Sandra: nada. E depois a minha colega: nada, não aprendi nada, nem sei para que é que isto me serviu.
formadora vira-se e começou a fazer perguntas de coaching. E aquilo até foi, ok, olhando para trás, foi uma aula de coaching, mas aquilo foi horrível de assistir. Porque aquilo foi um bate-boca. Mas a formadora a fazer perguntas de coaching. Sabes aquela pessoa que não queria estar ali, que ia dificultar, podia estar ali o rei de Inglaterra, que aquela aula para ela não ia servir de nada. E naquele momento eu percebi, caramba, eu tinha que estar aqui para assistir a isto. Então a maior parte das pessoas não gostavam e a forma também como a formadora dava as coisas também era um bocado, era dura demais. Sim. Mas ela não se esticava com todos, ela puxava era alguns. E no fim, nós temos que avaliá-los. E ela recebeu 3 ou 4 críticas, mas mesmo muito pesadas e negativas. Ela liga-me. E liga-me. Se calhar era tudo. Não, e liga-me com esta atitude. Oh Ana, mas foi assim tão mal? Porque as tuas colegas deram. Mas tu achas normal terem-me dado estas críticas? A primeira coisa que eu pensei foi: por que ele está a ligar para mim? Porquê eu? Porque nós tínhamos o telefone deles, mas caso eles disponibilizaram para dúvidas. Sim. Mas nada de. E eu, porquê eu? No fim do curso, eu virei-me e disse: oh Ângela, mas porquê que tu estás a. Olha, mas porquê que tu estás-me a ligar e dizer a mim? Porque tu não me deste uma crítica negativa, tu deste uma crítica em que tu disseste que eu muitas vezes fui assertiva, mas tu não atacaste o meu caráter. E eu virei-me e disse assim: mas não foi isso que eu aprendi no coaching. Porque eu não te vi como a Ângela que está-me a atacar a nível pessoal. Tu foste dura. Houve lá dias em que eu saí a chorar. Então, mas e como é que tu queres ser uma boa coach? Como é que tu queres ser uma das melhores? Na primeira aula tu já tinhas criado um e-mail a dizer que tu eras coach. Eu sabia que tu ias fazer disto uma vida. Como é que tu querias? Caiu uma ficha. Tipo, ok, ela puxou por mim de uma forma em que, tipo, ela desafiou-me, caramba. Sim, até tu já tinhas-te posicionado no início, portanto ela já sabia com quem irias estar também a lidar nesse Então sentido. não foi fácil. E depois foi fácil, mas foi muito gratificante. Ângela trouxe uma coisa que eu costumo dizer, eu tenho um radar para desculpas impressionantes. Não me venham com desculpas. Não me venham com desculpas. E isso eu aprendi no curso de coaching. E a dureza dela foi necessária, eu não vou mentir. Depois, como eu sabia, ok, mas o coaching não é suficiente para aquilo que eu quero fazer, porque eu quero ir mais além. Sim. Eu quero ir à infância das pessoas, porque como é que tu queres... Sim, para tu ires mais... não dá para ser... Não dá só para resolver aqui. Não. Se nós não formos buscar, não é, abrir gavetas. Então depois fui fazer outras formações com outros psicoterapeutas, com psicólogos também, que me permitiram criar o método que eu tenho hoje. Portanto, juntaste aqui 2 áreas. Completamente. É? Portanto, a questão do coaching com também a questão da terapia. Da terapia. E foi fundamental, e graças a Deus, agradeço mesmo, Deus me iluminou-me e pôs mesmo no caminho para fazer isto. Porque só o coaching não é suficiente e só as terapias também não eram suficientes. Então consegui encontrar o melhor dos 2 mundos. O melhor dos 2 mundos. E depois, ok, então agora o que é que vamos fazer? Não, se calhar é melhor não começar já, depois estou a ganhar dinheiro e tudo, depois disso se eu não tiver clientes. O que é que acontece, Ângela? Pandemia. Depois. Melhor altura, aliás, tudo vai se encaixando depois ali, não é? Pandemia. O que é que vais fazer? O trabalho acabou, não há mais. Mas há uma rede social. E há uma rede social, tem gente agora. E eu tinha criado, comprei um caderno no supermercado que diz os teus sonhos, tu és a única que pode realizar os teus sonhos. Comprei o caderno só por comprar. Uma capa cor-de-rosa, e o rosa é a cor do amor, a nível espiritual. E então comprei o caderno, estava lá o caderno. 14 de fevereiro de 2019. Não, mentira, 2020. Estava solteira, não ia a lado nenhum, no dia dos namorados. Escrevi no caderno, o que é que eu quero? O que é que eu quero trabalhar? Marafada do amor próprio. O que é marafada? É um termo algarvio, para aquela mulher que vá, okay, bora, sempre sem desculpas, bora fazer as coisas, vá, agilidade. E amor próprio, que foi aquilo que eu tinha aprendido. Por acaso a marafada não tinha esse. É um eu até pensei que era juntinho, de juntado aqui algumas com fada, com alguma coisa do mar, eu até pensei que tivesse ali. Não, é mesmo um termo, moça marafada. Sim. Que este é um termo algarvio. E depois, mas espera, eu não posso ser esta só aquela que é aquela, vá, bora, assim. Eu tenho um lado... Adocicar aqui a coisa. E eu tenho um lado sensível muito grande. E então, qual é? Amor próprio. Ângela, quando eu te digo que eu passei a noite, foram 4 horas a escrever metade do caderno. Porquê? O que é a marafada do amor próprio? Qual é a intenção da marafada? Construíste a tua marca. Tudo. O que é que eu quero? O que é que eu quero que as pessoas sintam? O que é que eu quero? Esta é a pergunta mais importante. O que é que eu quero ganhar disto?
Tu acreditas que sim, pela primeira vez olhares para ti, do que é que eu também quero fazer com isto, não é só o que é que eu vou fazer para os outros, que os outros se sintam agradados de alguma forma, mas eu, no final do dia, não é? O que é que eu ganho com isto? Tu acreditas que não estava lá uma menção a dinheiro? Eu fiquei chocada. Porque imagina, quando tu começas a trabalhar por conta própria, vamos ser honestos. Não, a pessoa não pode, tem contas para pagar, né? Não pode ser só para diversão. E às vezes, Ângela, isto é mesmo verdade, tu esqueces porque é que tu começaste. E começas a entrar, porque pronto, objetivos, a vida também muda. Sim, as coisas, tu começas a ter outros desejos, outros sonhos, outras realidades. E quem trabalha por conta própria depois, tu tens que pagar ao Estado, tu tens que dar contas às finanças, IVAs, IRS, essas coisas todas. E não tem como não pensares num não. Só se quiseres trabalhar de uma forma ilegal, mas depois também também não dá, não dá. Arriscado. Exatamente. Quando eu vou ver aquele caderno que estava na gaveta e estou a ler aquilo e eu disse, caramba, eu preciso de trocar aqui algumas coisas que eu andei aqui a fazer na marafada, mas eu voltei mais para a nível financeiro e a gente precisa de trocar isto. Quando troquei, comecei a ter mais qualidade de vida, porque eu tinha uma agenda cheia, eu trabalhava até aos domingos. Olha... Até colapsar. Sim. Não aguento. Sim. Mas depois até encontrares um equilíbrio em que... Não, parei com isso. Sábado e domingo não é para trabalhar. A não ser exceções, imagina. Não, mas que sejam mesmo de risco ou que alguma coisa precise assim de urgência. E que eu não possa, percebes? Imagina, eu tenho um horário contigo à quarta-feira. Acontece qualquer coisa. Eu vou-te perguntar se tu no sábado estás disponível. Domingo é uma raridade, já me aconteceu uma vez. Mas é muito raro. O sábado, e é o sábado de manhã, não vou dar. Não estender, exato. Não, parei com isso. Comecei a ter qualidade de vida, comecei a sentir muito melhor, porque tipo, o facto de tu viveres só para o teu trabalho é a pior coisa que tu vais fazer, por mais feliz que tu sejas no trabalho. Sim. Porque nós não somos o nosso trabalho. A mim costumam-me perguntar, o que é que tu fazes? Eu trabalho como... és coach? Não, eu sou mulher. Eu trabalho como coach. Sim, o teu trabalho não te faz ser quem tu és, não é? Digamos parei com isso. E então, Ângela, consegui encontrar equilíbrio na forma de dedicar ao meu trabalho aquelas horas, a partir daquelas horas. Não trabalho mais. A minha amiga disse-me assim, tu na tua página tu és a marafada, fora da página tu és a Anitta. Dali tu és a Ana Rubal, fora dali tu és a Anitta, e eu tive que perceber isso. Sim, que há distinção e que aquilo não és tu. Ali também, não é? Nem tudo vais passar e, portanto, há um equilíbrio naquilo que tu vais daquelas X horas, os meus clientes e a página, tudo de mim. A partir de um certo momento, não. E quando digo até mesmo para uma saúde mental. Não mesmo. Não abro o computador, eu tenho 2 telefones. Eu tenho o telefone do trabalho e eu tenho o meu telefone pessoal. Saber também aqui separar mesmo. Porque senão estou sempre a trabalhar. Sim, porque mesmo que não queiras, se cai uma mensagem, tu vês. Tal e qual. Não tem então, como. Não, nem pensar. Comecei a ser mais feliz com isso porque percebi, ok, isto há uma intenção. A partir daí começaram a vir as oportunidades. Foi quando fui convidada para trabalhar no consultório do Amor do Bem-vindos, foi quando sou convidada para fazer outros podcasts, foi quando fui convidada, uma coisa que eu achei maravilhosa, para fazer formação a mulheres também que não tinham amor próprio, e foi no Algarve, para tu veres, foi muito bom. E portanto começas aqui a ser vista também, não é? Porque eu parei de trabalhar só para ter dinheiro, entendes? Quando eu começo mas a minha intenção não era esta. Aí, Ângela, tudo mudou. Portanto, já tinhas começado, já tinhas a essência do que era para fazer, mas de repente, mas preciso ganhar dinheiro. Sim. De repente a pessoa tem que voltar à base, não? Mas qual é que era a essência disto? Porque para que era? Quando tu gostas do teu trabalho, quando tu és mesmo dedicada, tu vais sempre ganhar dinheiro. Só que precisas de entender, se tu te focas só no ganhar dinheiro, tu vais ter que estar a trabalhar quase 24 horas por dia. Mas depois... Lá está, não podemos ter tudo. Tal e qual. E nós ou servimos a um lado ou serves do outro lado. Ninguém vive o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo, então não dá. E nisto tudo, onde é que o Diogo volta? O Diogo volta em 2020. Ok, olha, curioso. Volta em 2020 porque esta brincadeira Não, o Diogo volta depois do meu relacionamento abusivo também. Aí eu decidi parar mesmo, não quero, e não foi com ele. Foi mesmo muito mal. Não foi com ele, não houve violência física, mas houve muita psicológica. E quando eu conto, as pessoas dizem, tu, nem pensar. E eu digo, todos nós. Somos alvos e às vezes são estas marafadas que nós vemos, com essa nunca.
Acontece. Porque eu vestia a capa. Sim. Entendes? O Diogo brincamos com isto e ele tem legitimidade para brincar com isto porque eu brinco também. Ele disse-me, caramba, tu apaixonaste só porque houve um homem que te abria a porta do carro e dizia que estavas bonita. E foi. Porque eu nunca tinha tido aquilo. Ele dizia-me, estás mesmo bonita, mas encolhe a barriga. Não, lá está, só que estavas assim. só nu. Estou bonita. Não, exatamente. Agradava também ali. Exatamente. O cabelo fica-te bem assim, mas se usasses de outra forma, se calhar também ficava melhor. A pior foi esta. Nós fomos a uma festa e tudo mais e ele na altura ele não foi. E depois houve um rapaz qualquer que me elogiou e disse, epá Ana, tu és uma mulher mesmo bonita. E eu estava-lhe a dizer, olha, o rapaz por acaso naquele dia encheu uma bala. E um rapaz que eu conhecia, atenção, encheu uma bala e disse, epá, és uma mulher muito bonita. Tenho a certeza que estavam lá mulheres muito mais bonitas do que tu. Isso choca, não choca? O que é que eu fiz? Isto não estamos a falar sobre isso, estou a dizer o que é que ele contou. Passei à frente. Portanto, nem vou ligar a isto. Não, ignorei. Ignorei, porque eu não namorava. Quem namorava com ele não era eu. Não, sim, não era. Era uma capa que eu tinha e queria muito ser gostada e ser amada. Sabes o que é? Eu nunca tinha tido um namorado que me abre a porta do carro. Sim. Não. Eu sou o homem da relação, eu vou-te abrir a porta. E depois era bonito, era mesmo bonito, mas era tão horrível por dentro. Eu nunca tinha estado com uma pessoa tão bonita, mas ignorante, insegura por dentro. Tu sabes o que é tu passares uma noite... Só como tu também estavas no mesmo... mesmo eu estava no... mas muito abaixo dele. Ângela, eu cheguei a passar horas e horas e horas... consegues ver hoje. Não, completamente. Né? Na altura... Vou-te dizer a verdade, eu na altura via, mas eu não queria ver, porque eu não queria estar sozinha. Todos nós vemos, quando as coisas acontecem, não tem como a pessoa dizer, eu nunca vi, não é algo do género. Aconteceu isto com a pessoa, mas nunca tinhas reparado. Não. Claro que mas já há coisas no início que a pessoa faz-te cega. Completamente. Mas não assumes, nem pensar. Sim. Então depois disso, eu própria terminei, houve uma situação em que eu disse, mas... Sim, caiu-te a ficha de pá. Entendes? Porque há sempre... E não foi nada tão mau como isto que eu acabei de contar. Ângela, estávamos os dois a passear, que ele pediu-me para lhe levar ao aeroporto, e estávamos abraçados. Ele passa outra mulher e ele faz literalmente assim, quase que quebra o pescoço. Eu disse, o que é que tu estás a fazer? Tu não podes olhar para uma mulher bonita? A partir daí, olha, tchau. Eu disse, não, isto não é para mim, quer dizer... Sim. E foi só encher o copo. Isto não foi nada comparado com as outras coisas que com aquele exemplo que eu te dei. Sim, exato. Né? Mas, por isso é que eu sabia o que eu estava ali também a fazer, só que depois eu disse, não, acabou. Depois foi aí que veio o Dr. Miguel, foi aí que veio tudo, e depois o Diogo surge e eu energeticamente eu disse, ok, já chega desta brincadeira de estamos, não estamos, coisa e tal, não sei o quê. Queres, não queres, tudo certo? Vai. Também já eram muitos anos. Não, pelo amor de Deus, daqui a bocado vamos ser os dois a fazer isso. E eu disse, não, acabou, energeticamente eu resolvi-me. E eu disse, pronto, acabou. Ele no dia a seguir veio e vamos ter um compromisso. Pronto, e desde aí estou então acompanhando neste processo todo. Portanto, é a relação mais saudável e mais bonita que os dois já tivemos. É bom. Mas lá está, vocês também já se conhecem há tantos anos, não é? Já viveram desde o início uma boa relação e depois acabaram e foram e quando acabaram ele próprio disse-te o porquê de antes terem acabado. Completamente. Pronto, então ele viu-te também numa fase diferente e hoje consegue com a maturidade também completamente diferente, ou seja, mas sempre se mantiveram ali juntos, não é? Nós fomos vendo a evolução do outro, mas depois também outra coisa, Ângela, era uma relação muito sexual, nós não tínhamos, intimidades tínhamos, mas era uma intimidade muito mais sexual, não tínhamos nada, Ângela, também. Sim. Conversávamos, mas não era... Sim, não era como se fossem amigos, não é? Não havia esta questão... E sabes que ontem, isto é muito engraçado, ontem finalmente, eu sempre ouvia, eu sou uma fã de comédias românticas, mas eu via aquelas pessoas diziam... meu namorado é meu melhor amigo. Eu, pelo amor de Deus, só uma mulher tem uma melhor amiga, a gente sabe que não é igual. Qual meu namorado é meu melhor amigo? No outro dia, acabei o trabalho, acabei uma sessão bem dura, não para mim, não, graças a Deus, mas uma sessão bem dura e eu disse, não, mas o Diogo é o meu melhor amigo. E eu tenho amigos, atenção. Sim, mas... Tenho amigos que eu posso ligar às 4 da manhã, ajudam-me, né?
Mas ele é mesmo o meu melhor amigo. Nós rimos juntos, nós falamos coisas sérias, nós discutimos, nós perguntamos um ao outro a opinião. Ele é a primeira pessoa que eu ligo quando acontece uma coisa muito boa. Ele é a primeira pessoa que eu ligo quando acontece uma coisa muito má, e ao contrário. Vivem juntos isto, né? O processo todo, tipo... Meu Deus! E depois sabes que é muito interessante que nós já estiveste cá e estiveste cá com ele. O Diogo. E foi a primeira vez que ele me viu a trabalhar. Olha, e digo, então, olha o que eu te vou dizer, porque sempre que nós falamos de ti aqui, e a Stella diz, sim, a Ana que veio também com a Mariela, que estava babado a olhar para ela. Eu disse, exato, é que nós olhámos e disse, ele estava literalmente a babar, a ver-te, sabes, a fazer aquilo que tu fazes. Então aquilo foi tão bonito, notava-se mesmo, ele estava ali, olhava para ti e ficava tipo... Sabes, com aqueles olhinhos. Nós dizemos, sim, Mariela te babava, sim, é esse mesmo. Mas e a minha referência a vocês é sempre essa. A Ana, mas qual a terapeuta que veio com o marido fazer esta... sim, que ele estava sempre a babar-se para ela. E sabes que eu estava nervosa por causa dele? Eu não estava nervosa, porque imagina, Ângela, tu és muito boa no teu trabalho, venha quem vier estranhos. Não, sim, mas às vezes... Tu sabes não, que... sim, condiciona. Agora, e eu é que o convidei, tanto que eu perguntei, Ângela, ele pode vir, não sei o quê, sim. porque ele nunca... Ele sabe aquilo que eu faço, mas ele não assiste diretamente a falar. E eu, olha, vem, queres vir para ver o meu trabalho? Quero. Com miúdos. E eu estava tão nervosa. Se ele não gostar e se ele achar que eu fiz assim, só que depois eu esqueci-me que quando eu estou... Tu entras no teu mundo. Na minha bolha. Esquece. Pode estar ali a minha mãe, meu pai, o presidente. Tu depois mergulhas e aquilo... Eu esqueço-me que tu estás ali. E foi uma ação muito das melhores que eu já tive. E depois quando saímos ele virou-se para mim e disse-me assim, o que tu fazes não é fácil. Tu estavas a falar com miúdos, captar a atenção deles, tipo, ainda por cima falar de emoções, de medos, o teu trabalho. Não. E eu disse-lhe, é para tu veres, todos os dias. E a gente brinca muito com isto. Mas foi muito bom. Nós saímos daqui e a série disse, Ana, eu disse, é que foi muito boa energia e tens que voltar, nós estamos sempre a dizer isto. Completamente. Mas foi muito boa a forma como... E ver este trabalho, e que muitas vezes nós achamos também que é difícil falar de emoções, é difícil falar daquilo que sentimos, e tu trouxeste uma leveza para aquilo que é, não é? Tirar daqui de dentro muitas vezes coisas que doem, não é? E lá está, foi aliado a dinâmicas que foram feitas, não é? E ali o rebentar o balão, Exatamente. Então houve muita coisa que tornou-se leve, mesmo falando de temas pesados, e isso foi mesmo muito bom, e portanto parabéns por este trabalho que tu fazes. E obrigada. Não só dentro da tua comunidade, também no teu Instagram, mas aquilo que tu fazes também fora, lá está. E acho que hoje tu consegues perceber aquilo que, não só o impacto que tens nos outros, mas o que os outros depois trazem para ti, e que te constrói aos poucos, aquilo que vai alimentando aquilo que é o teu trabalho, e portanto parabéns mesmo por, obrigada, Ângela, por isto. Queria só finalizar aqui com duas perguntinhas e perceber que para ti o que é o melhor de ser mulher. Para ti o que é o melhor para ti de ser mulher? O que tu me fizeste agora recordar. Até me emociono. Tu sabes que quando eu comecei no Instagram, eu fazia muitas lives de pandemia, Ângela. Sim. Pandemia, sangue de Cristo. E então convidei não vou partilhar o nome dela em público, partilhei uma live, e isto é muito bom. Desculpa, porque força. Essa pergunta fez-me e vou-te explicar o porquê. Eu convidei-a e eu estava a fazer uma semana de lives que era só com mulheres, para trazer ao de cima a energia feminina, e o tema com ela era comunicação, porque ela trabalhava em televisão. Mas na televisão pública portuguesa, na TVI. E eu convidei-a e ela aceitou. E a conversa no aceitar foi boa, Ângela, e eu pensei, caramba, e eu era aquela que eu preparava as lives, eu também não fazia mais nada, Ângela, então levantava-me de manhã, preparava a live, porque à noite ia ter a live, então era uma coisa mesmo estruturada, meu Deus. E eu viro-me para ela e pergunto-lhe o que é ser mulher, e ela responde-me, eu até fiquei, e naquela altura, estávamos todos em casa, Ângela, eu tinha uma audiência de 20 pessoas a ver, e a minha página tinha 300 pessoas, então 20 a verem era bom. Ângela, ela vira, não, 300, sim, era 300 pessoas, eu não tinha uma página muito grande. Ela vira-se, eu até tinha vergonha de fazer essa pergunta, o que é ser mulher, porque isso é óbvio. Meu Deus, que desagradável, que conversa desagradável a partir daí, porque a minha energia morreu. Mudou todo o curso tudo da conversa. E a partir daí, foi a única vez que eu fiquei com receio, mas depois também a partir daí mudei.
de fazer o resto das perguntas e se ela me responder mal. Não, sim, estou a perceber. Percebes? E então, quando acabou a sessão, e lembra-te naquela altura, as lives ficavam... Sim, dava para tu guardares. Sim. Aliás, as lives automaticamente ficavam na tua página. Hoje em dia não. Hoje em dia tu podes guardar e elas automaticamente ficavam. Eu desligo a live cai. Ok, portanto nem conseguiste, nem ficou... Não ficou gravado no Instagram. E eu lá está. Depois eu percebi, ok, porque é que energeticamente isto não resultou? Porque o que é que eu estava à procura? Eu estava à procura de visibilidade. Sim. E a minha página não é para ter visibilidade. Não era pela quantidade, era pela qualidade que ele queria. Quando desliguei o telefone, ela mandou uma mensagem, então como é que correu? Achaste que correu bem? Não, aí também aproveitei. Aí eu disse, não, foi extremamente desagradável. Quando nós falámos ao telefone, nem sequer foi essa, não foi isso que tu deste a entender. Eu expliquei-te exatamente quais eram os pontos, quais eram os temas, quais eram as conversas. Tu trabalhas em comunicação, tu fizeste uma conferência TED Talk. Como é que tu me vês dizer que tinhas vergonha de ser mulher? Tu tinhas que me ter partilhado. Não, Ângela, desanqueia. Sim. Aqui eu não te vou mentir, desanquei. Ela disse-me que nunca se sentiu tão ofendida e ainda por cima estou a dispor do meu tempo, não te cobrei nada e tu ainda estás a dizer isto. Realmente é mesmo desagradável trabalhar com pessoas que não percebem nada de comunicação. Aí eu virei-me e disse obrigada, apaguei o número, nunca mais segui a pessoa, vejo-a de vez em quando na televisão e tudo mais, e aí eu percebi... que ela não tem uma coisa que para nós mulheres é absolutamente necessária, que é isto, que é ser mulher, união. Ser mulher é entender que tu não estás sozinha, tu estás sempre acompanhada. Ser mulher, tu tens coisas dentro de ti que mais ninguém na vida, Ângela, vai ter, que é sensibilidade, a tua capacidade de acolher e a capacidade de tu teres uma intuição gigante. E tu, se não tiveres unida contigo própria e unida com outras mulheres, vais ter muita dificuldade em perceber o que é ser mulher. Percebes? Então, quando tu me fizeste essa pergunta, eu disse, caramba, olha, eu em 2020... Viajaste logo... Ser mulher é união, Ângela. É ter tudo isto dentro de mim e poder estar aqui hoje contigo, falar abertamente, expor, percebes? Abrir, sem ter qualquer desafio em será que a Ângela vai usar isto contra mim? Não, a Ângela é mulher como eu, a Ângela vai entender muita coisa que eu estou a partilhar com ela. Sim, coisas que não falam com o olhar e a pessoa entende e uma expressão e... Estás a perceber? Não é a minha história, não é a história dela, mas a Ângela vai entender porque a Ângela é mulher. Ser mulher é isto, é união. Porque só nós temos esta capacidade de acolher desta forma. Sim, sem dúvida. Obrigada mesmo por ter estado aqui. Desculpa, não te dei tempo para a última pergunta, mas pronto. Não, até porque eu ia dizer que a última pergunta, eu acho que tu deixaste a nota, né, que queres ser mãe. Quero. Eu sempre quis, mas sinto que agora estou preparada. E neste processo de eu acho que é bom, sobretudo aquilo de o estar preparada para, não é? E eu acho que isso é bom, nós termos esta consciência de que muitas vezes achamos que acontece, às vezes achamos que temos que nos estar muito bem preparadas para o ser, mas acho que depois de ter esta conversa toda e todo o curso que tu tiveste, da tua vida, dos teus relacionamentos, da tua fase psicológica como tu tiveste, tal e qual. Olhares agora e dizer, agora sim, eu estou... Ângela, porque agora eu tenho... Psicologicamente... Eu tenho tempo para a criança, Exato. Mas tempo emocional. Sim. Entendes? E que é o mais importante. Que é mesmo o mais importante. Portanto, has de voltar para falar nessa fase. Completamente. Assim que chegar. Deus queira que eu volte aqui a estar de graça. Assim espero desejo as maiores felicidades. Obrigada. E obrigada mesmo por ter estado aqui comigo, foi uma conversa incrível. Muito boa. Portanto, a vocês aí em casa, não se esqueçam de subscrever o canal, espero que tenham gostado muito deste episódio, não esqueçam de deixar os vossos comentários, os vossos likes, subscreverem também e nós vemos no próximo episódio. Beijinhos, obrigada.